E aí pessoal, bacana? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre e sou responsável pela Macromicro que está sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, para quem acompanhou o vídeo anterior, esse vai ser mais um vídeo mostrando o dia a dia de uma assistência técnica, de um laboratório de informática. Nele eu vou mostrar como os equipamentos chegam, quais são as reclamações dos clientes, vou mostrar um pouco do serviço, como que eu realizo, como que eu identifico um problema, como que eu faço um procedimento aí de reparo, de limpeza física, de teste. Então, nesse vai ser mais um vídeo que eu vou mostrar o dia a dia de uma assistência técnica. E na sequência, vocês já vão acompanhar mais um equipamento que chegou aqui no laboratório. E aí, pessoal, mais um notebook que acaba de chegar no laboratório. Esse notebook da Dell, modelo dele, se não me engano, é um Inspiron 13 ou não, não sei, é um Inspiron 14, mas é uma linha um pouco mais antiga, né, de sétima geração. E o proprietário informa que não está conseguindo utilizar nem o touchpad nem o mouse que ele usa, que é o mouse externo. Assim que eu liguei o notebook, ele dá essa mensagem, que é uma mensagem de um programa que ele usa, né, de um certificado. E eu notei esse ponto na tela, né, com essa falha. Isso indica, né, ou um má funcionamento no sistema ou um possível problema talvez no touch. Esse notebook tem a tela touch, né? Muitos usuários têm notebooks touch, a maioria não utiliza, né, o recurso, mas eu vou aqui iniciar um diagnóstico, vou tentar desabilitar o touch para verificar se o equipamento vai funcionar adequadamente. Pessoal, após várias e várias tentativas aqui para identificar o problema, para solucionar e criar uma alternativa viável para o cliente, né? A princípio minha suspeita era realmente um problema no touch, devido àquela marca que ele estava mostrando, né? E eu consegui com muito custo, né? Porque a máquina fica totalmente travada, não respondia aos comandos. Eu consegui abrir o gerenciador dos dispositivos e desabilitar dois recursos. O recurso de teclado sensível ao toque e o tela touch compatível. Então agora o touch dele não funciona e o notebook, né, começou a funcionar sem nenhum tipo de problema. Mouse funcionando, internet navegando. Então a princípio o primeiro problema do notebook foi resolvido desabilitando o touch. Por que eu não recomendo a substituição do touch para esse cliente? Por causa do custo e por causa dos riscos. Nem sempre a gente consegue fazer a substituição somente do touch. Em alguns casos tem que trocar o touch junto com a tela. Às vezes o custo é elevadíssimo. Então nesse caso eu vou informar para ele que a melhor opção é desabilitar esse recurso e ele usar o notebook no teclado e no mouse, que era um procedimento que ele já usava. Um outro problema que ele relatou é um problema no barulho do cooler, que esse eu vou fazer uma análise também, fazer uma limpeza, uma lubrificação para ver se é o necessário. Se não for necessário, eu vou recomendar a substituição do cooler. Pessoal, já com o notebook desmontado, para verificar o motivo do ruído do cooler, né, do barulho que o cliente reclamou, acabei de verificar que ele não está com passagem de ar obstruída, não está sujo internamente, até porque esse equipamento veio para o laboratório para troca de bateria tem mais ou menos 1 ano e meio, então e nesse processo eu fiz o upgrade de SSD, memória e troca de pasta térmica, e aqui a gente consegue observar o cooler, provavelmente ele está desgastado. Eu vou fazer a remoção das travas, vou fazer a limpeza e lubrificação dele e colocar o notebook de novo em teste. Pessoal, acabei de fazer a desmontagem do cooler, limpeza e lubrificação de todos os itens. Agora eu vou montar, vou selar ele novamente, colocar ele no notebook e voltar com os testes para verificar o seu funcionamento. Pessoal, após concluir a limpeza interna do notebook, né, eu sempre realizo uma bateria de testes no equipamento para confirmar o seu funcionamento, para verificar as temperaturas, o funcionamento dos fãs, fazer um check-up, né, para verificar se o notebook está 100% funcionando. E ele está, nesse momento, né, realizando um teste de estabilidade. O programa é o AIDA 64, como vocês já conhecem, né, e ele já foi aprovado. Nesse momento o notebook está com 6 minutos de teste. Ele não teve throttling, a temperatura está ok e o fã está com um ruído normal, com um ruído padrão, sem vibrações, sem alteração no seu funcionamento. E agora o equipamento vai ser liberado para o cliente após a conclusão de todos os procedimentos aí necessários.
Pessoal, e mais um notebook que acaba de chegar no laboratório. A proprietária dele, né, relatou alguns problemas de falhas no funcionamento. O equipamento simplesmente começa a apresentar tela azul e em alguns casos ele acaba reiniciando, né? Esse notebook é um notebook relativamente novo, é um notebook da Dell. Ele tem um processador i7 de 11ª geração, 16 GB de memória, tem um SSD de 512, uma placa de vídeo dedicada da NVIDIA, né? E ele é um Inspiron 155510. Eu passei algumas informações para a cliente que era necessário fazer um diagnóstico no equipamento, né, para tentar identificar o porquê que estava acontecendo com o equipamento. Um equipamento novo, um equipamento com uma configuração excelente, e um dos pontos que eu verifico quando o equipamento está apresentando falhas é exatamente o relatório de erros, né, que o próprio Windows consegue nos mostrar. Aqui eu identifiquei que o programa Acrobat, Adobe Acrobat, né, para visualização de PDF parou de funcionar. Logo abaixo um host processo do Windows, mais embaixo o Intel Dynamic Tuning, provavelmente algum programa, alguma aplicação da Intel. Então são falhas aleatórias. Mais embaixo aqui o McAfee, né? Esse equipamento, inclusive, ele está com a Avast, que eu não recomendo a utilização. Eu recomendo a utilização do antivírus gratuito da Microsoft, e para quem quer uma solução a mais de segurança, o Kaspersky na versão Premium. E agora, qual é o processo que vai ser realizado? Vou realizar o backup dos dados por segurança, vou iniciar uma bateria de teste, uma análise mais avançada, e provavelmente vou fazer a reinstalação do sistema operacional para também dar sequência em outros testes após a reinstalação do sistema operacional. Pessoal, eu acabei de realizar a reinstalação do sistema operacional no notebook, ele já está totalmente configurado. E antes de realizar uma limpeza interna, né, que é o próximo procedimento que eu vou realizar, e sempre que é possível eu faço uma análise das temperaturas anteriores e das temperaturas após o funcionamento. Aqui a máquina, sem executar o teste de estabilidade, né, que é um teste que eu realizo com a AIDA 64, ela já identificou uma perda, né, de 12% de desempenho. Isso às vezes acontece nesses equipamentos mais novos. Esse é um equipamento de 11ª geração e ele funciona, trabalha, né, foi projetado de uma forma diferente, tanto o desempenho quanto a energia do equipamento. Aqui a gente já consegue observar que eu acabei de iniciar o teste, né, e ele já tem aqui uma oscilação de 19% de perda de performance. Isso às vezes acontece por causa de pasta térmica, por causa de limpeza e lubrificação de cooler, ou até mesmo por causa do projeto que foi realizado no notebook. De qualquer forma, eu vou parar o teste daqui mais ou menos uns 5 minutos, depois vou realizar a limpeza do equipamento, a troca da pasta térmica, e na sequência eu faço novos testes aí para verificar o seu funcionamento. Pessoal, o notebook já está desmontado. Já fiz a remoção do dissipador e do cooler. Aqui a gente consegue observar qual é a real situação do equipamento. A pasta térmica não está ressecada, mas provavelmente não está tendo uma eficiência adequada, né? Aqui o dissipador de calor e o cooler, que não estava muito sujo, né? Eu ainda não fiz a limpeza dele, né? E também não fiz a limpeza de nenhum dos itens. E agora vou iniciar esse processo. Assim que finalizar, vou remontar o notebook e dar sequência aí nos procedimentos de teste. Pessoal, o notebook já foi totalmente higienizado. A pasta térmica antiga, né, do processador e da placa de vídeo foram removidas. O dissipador de calor foi totalmente higienizado também e polido, né, nos pontos de contato. O cooler foi totalmente higienizado. Eu já estou aqui com a espátula na mão para aplicar a pasta térmica no notebook. Nesse notebook ele vai receber a pasta da Snow Dog, que é excelente, me surpreendeu bastante. Já estou utilizando ela já tem um tempo. E depois que ele estiver novamente montado, eu vou dar sequência aí nos testes. Pessoal, a limpeza interna foi realizada como vocês acompanharam, né? Foi feita a higienização de dissipador, cooler, troca da pasta térmica, e agora eu vou realizar um novo teste no equipamento. Aqui o equipamento está em modo idle, né?
sem executar nenhuma tarefa, e a gente já consegue perceber que ele está, né, só com apenas 1% de throttling, né, que às vezes acontece por causa da rotação do cooler, que demora um pouco para aumentar quando ele está realizando o processamento de algum arquivo aí, de alguma informação. Eu acabei de iniciar o teste, né? Agora a gente vai aguardar o notebook por pelo menos aí 5 minutos e vamos verificar qual que vai ser a temperatura de funcionamento dele. Se ele vai ter uma perda de desempenho, um throttling, se vai ser grande ou não, nós vamos aguardar. E lembrando que alguns equipamentos, né, quanto mais novo o equipamento, mais complexo é o seu funcionamento, na parte de arquitetura, né? E às vezes alguns notebooks novos não vão conseguir fazer esse teste sem ter uma perda de performance. Às vezes essa perda vai acontecer. Pessoal, já passaram-se mais de 5 minutos do teste, né? E o que aconteceu com o notebook? Ele está funcionando sem perda de performance. Ele teve uma pequena oscilação de 8% de throttling, justamente para ajustar as ventoinhas numa rotação adequada. E eu observei que quando eu iniciei o teste, o processador ele diminuiu a sua potência para 1.2, 1.5 GHz, depois ele foi subindo ela de acordo com o passar do tempo. Agora ele está em 100%, 3 GHz, no teste passado ele estava, né, na faixa de 2.7, estava tendo perda de throttling no teste passado, né, antes da limpeza, e agora ele está com 100% do seu desempenho a 3 GHz. Então mostra, né, que o equipamento agora vai ter até um ganho de performance no funcionamento para o cliente, né? Aqui a gente consegue observar o pico máximo de temperatura, que foi 87 graus em um dos núcleos. É uma temperatura alta para muitos técnicos, para um usuário que não tenha um conhecimento, mas igual eu expliquei, gerações mais novas de processador, elas funcionam de uma forma diferente. E às vezes o equipamento vai sim funcionar numa temperatura alta. Então, nesse caso, a gente já consegue verificar que o equipamento está estável e está funcionando e vai ser liberado para o cliente. Pessoal, e para vocês que acompanharam esse vídeo até o final e tem um computador ou um notebook com problema, lento, precisando de alguma solução, de algum serviço, na descrição do vídeo vocês vão encontrar algumas formas de entrar em contato comigo. O e-mail da empresa, o Instagram da empresa e um link que você já consegue agendar o seu serviço. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e até o próximo vídeo.